Olá, bom dia a todos que nos acompanham. Meu nome é Laís Souza, eu atualmente trabalho na coordenação de relações internacionais. Temos hoje a oportunidade de fazer esta mesa redonda virtual, na qual temos o objetivo de conversar com os nossos servidores, apresentar essa nova oportunidade que recentemente foi iniciada no IFPA. Recentemente, nós fizemos uma parceria com a ILS Education Group, uma escola de idiomas e também de várias iniciativas no Canadá. E juntamente com ela, nós temos também a agência Toronto First Steps, que faz um trabalho de assessoria também na parte documental para a possibilidade de um intercâmbio de servidores técnicos, administrativos e também servidores docentes para o Canadá. Por conta do nosso edital de seleção que nós lançamos, nós temos essa oportunidade de fazer essa conversa, onde nós trazemos aqui para a nossa comunidade do IFPA servidores de outros IFs que já participaram dessa iniciativa e estão aqui disponíveis para compartilhar um pouco do que eles viveram, do que eles aprenderam e também da realidade que é participar de um intercâmbio, sendo servidor. E temos aqui a presença da representante da agência Toronto First Steps, a professora Daniele Ferreira, para a qual eu passo a palavra para que ela inicie a apresentação sobre a proposta dessa imersão, desse programa de imersão linguística e cultural no Canadá. E esperamos que essa apresentação ela possa ser esclarecedora em alguns pontos do intercâmbio e também do nosso edital lançado, para que nós tenhamos uma participação ativa e que os nossos servidores também tenham essa oportunidade de intercâmbio, tanto para aprimoramento do idioma, como também para o próprio aperfeiçoamento profissional. Então, Daniele, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade em apresentar o programa, e deixo a palavra com você. Olá, pessoal, bom dia. É uma alegria muito grande estar participando aqui com vocês dessa live, porque, assim como muitos aqui, eu trabalhei na rede pública, né, no Brasil. Não era na rede federal, mas era na rede estadual, na Bahia. Né? Eu comecei a lecionar aos 20 anos, né, como professora de inglês, concursada. E quando eu vim aqui para o Canadá, eu vi essa possibilidade de dar aula e também de proporcionar, né, a colegas que viessem ter uma experiência internacional, porque até então eu não tinha tido essa experiência de sair do país para aperfeiçoar, para me capacitar. Eu acho que é muito importante para qualquer profissional, seja da área docente ou não, né, o técnico administrativo também, que trabalha na universidade, nas universidades, nos institutos federais, né, que se empenham para realmente, né, proporcionar aos seus estudantes, né, ao corpo discente, uma educação decente, né, de qualidade. Ele está sempre, né, se renovando. E a internacionalização promove isso, né? Então, dou os parabéns ao Instituto Federal do Pará, a pessoa do Glauco e a Laís, que estão à frente, né, da assessoria de relações internacionais, por terem lançado esse edital, dando essa oportunidade aos paraenses, né, para virem para cá. Eu estou assim, ansiosa de receber muitos aqui. Então, a Toronto First Steps começou em 2016, né? Eu represento essa escola, que nós vamos falar mais um pouquinho adiante, que é a escola ILSC, né, Education Group, que também, dentro da sua rede, tem um college, Greystone College, que é praticamente a mesma ideia, né, dos institutos federais. Eles trabalham da mesma forma, com cursos técnicos, né, mais práticos para aqueles estudantes que querem entrar no mercado de trabalho, né? Então, o foco é mais a prática, né, da vivência de um profissional, né, cursos profissionalizantes, é mais para cursos profissionalizantes. Então, é algo que eu vejo que os servidores se identificam muito quando chegam aqui e conhecem, né, a estrutura do Greystone. Então, o meu objetivo, quando a gente começou esse trabalho com os institutos federais, é justamente esse, de eu, como professora, entender a necessidade do servidor,
trazer ele para cá, para que ele tenha essa experiência não só da língua, mas da cultura, da experiência também profissional, porque vocês vão encontrar profissionais da área de vocês aqui e proporcionar esse encontro. Em 2017, nós tivemos o primeiro Instituto Federal, que foi uma parceria feita com o Instituto Federal da Paraíba, através da professora Mônica, assessora de Relações Internacionais, que tinha essa visão de proporcionar para os técnicos administrativos uma oportunidade de sair também, né? E isso se estendeu para os outros institutos federais, chegando até o Pará. Eu tenho aqui comigo, né, assim, conosco aqui nessa mesa redonda, o servidor Mauriberto, que ele foi o segundo, a segunda turma a participar dessa experiência. E eu imagino que foi algo assim muito diferente de tudo que ele já viveu. Eu já queria começar, né, conversando com ele um pouquinho. Olá, pessoal, bom dia a todos e a todas presentes aqui na live, pessoal do Pará. É muito bom poder compartilhar essa experiência aqui com vocês hoje. E aí, Dani, quer alguma coisa específica? Quer perguntar alguma coisa ou posso relatar aqui meu... Eu gostaria que você relatasse a experiência. A segunda turma veio uma turma em 2017 e a segunda turma em abril, né? Foi uma primavera, eu lembro como se fosse hoje, veio o grupo do Mauriberto para cá. E como foi, assim, um projeto que estava se iniciando, estava se expandindo? Eu gostaria que você falasse como foi a sua vivência, como foi ter saído, né, da Paraíba até aqui, o que você leva de experiência e que você pode compartilhar isso no Instituto quando você retornou. Isso, pessoal, na verdade, essa experiência é uma experiência única e que nós temos a oportunidade de ir. Inclusive, nós temos a oportunidade mais de uma vez, né? Eu não sei no Pará, mas, tipo, eu já fiquei na agulha aqui, já para ir novamente, de tanto que foi bacana essa experiência. Como o Dani falou, eu participei da segunda turma e recebi digamos assim, a novidade desse programa com bastante surpresa, animação, porque eu sempre fui entusiasta de... como já foi falado aqui hoje, a gente estava conversando, muitas vezes a gente tem um sonho de fazer um intercâmbio ainda lá na adolescência, mas nem sempre isso é possível. E quando chegou para mim também não foi, e quando chegou essa possibilidade, eu vou fazer o que eu sempre quis, né? Apesar de ser 30 dias, mas eu acho que vai ser uma experiência bem bacana. Então, quando eu vi o edital lá aberto, assim como deve estar para vocês agora, eu já fiquei muito empolgado, já comecei a providenciar toda a documentação e, naturalmente, vem as primeiras preocupações, né? Tipo, eu já enrolava alguma coisa de inglês, mas não tinha aquela confiança 100%, e aí era a minha principal preocupação. Eu vou sair daqui, vou para um país totalmente diferente, vou ficar hospedado, a gente vai falar mais na frente aí sobre o homestay, vou ficar hospedado numa casa de uma família canadense, ou seja, a gente fica com aquela preocupação, não vou conseguir falar em algum momento, vou ficar perdido, vou passar por alguma dificuldade, e mesmo com esse medo, com esse receio, fui embora, né? Fiz minhas malas, me inscrevi no programa, passei lá na seleção, fui embora e desde o primeiro momento o acompanhamento total da Dani, né? Hoje ela já tem uma equipe maior, mas acho que nessa época ela era meio que que faz tudo, não é? Um acompanhamento total desde o início, desde o processo, tudo que precisava, a gente organizou. Fiquei muito feliz. Na hora que a gente pisa em Toronto, o Dani tá lá com esse sorrisão esperando, eu já fiquei aliviado, né? Quando eu vi o Dani lá no carro, me esperando na saída do aeroporto, eu disse, glória a Deus, eu não vou ficar perdido aqui no meio do mundo. E aí a gente tem todo esse acompanhamento, me deixou na casa, no homestay, uma experiência muito bacana também. Fiquei hospedado numa casa de uma família filipina, né, que no primeiro momento, quando o Dani me perguntou, ela passa um questionário para encaixar você numa família que faça sentido com o que você espera, né, com a sua cultura, religião, alguma coisa do tipo. Essa, você vai ficar na casa de uma família filipina, eu me preocupei. Mas isso aí foi uma experiência à parte, porque além do inglês, além da cultura canadense, eu pude também ter essa vivência com a cultura deles, com a cultura filipina, que é muito bacana também. Então, desde já tranquilizo vocês, se eventualmente alguém aí foi escalado para ficar na casa de uma família filipina,
muito tranquilo, muito bacana. Então, Dani me deixou na casa, praticamente no quarto, né, Dani? Entrou, olhou o quarto, tudo certinho, todo o acompanhamento. Comprou, a gente organizava para comprar os passes, né, os vales de transporte, até recomendo que vocês comprem um semanal, né, Dani? Acho que ainda funciona assim. Compra o semanal que você fica livre. Eu optei por estudar pela manhã e também à tarde. Então, eu saía pela manhã, tomava café no homestay, estudava amanhã, assistia minhas aulas. A escola é magnífica, estrutura de primeiro mundo, não tenho o que falar. Só vocês, de fato, vivenciando, que vocês vão ter essa experiência e ver o que eu, poder sentir o que eu estou tentando passar para vocês. Então, saía lá no entorno da escola, a escola é bem no centro, tem de tudo, a gente almoçava por ali, voltava para a escola e assistia a aula, se eu não me engano, até umas 3 horas da tarde. E a partir daí a gente seguia para as outras programações, a gente tem várias programações culturais, tudo que já incluso, vários passeios. O pessoal sempre da assessoria acompanhando tudo, não vai deixar você na mão. E é uma experiência incrível até mesmo para nossas vidas, né? Conhecer outra cultura, ficar imerso lá um mês, vivenciando essas experiências tanto em casa quanto na rua. Então, só tenho a agradecer por poder ter participado. Como eu disse, eu gostei tanto que me inscrevi novamente em 2019. E a turma, quando a gente estava prestes a ir, infelizmente houve a pandemia e acho que essa turma foi cancelada. Mas aí ainda estou na expectativa de conseguir ir novamente. E recomendo que vocês Ano que vão. vem, viu, Mariberto? Olha aí. Ano que vem, quero ver. Vai ter outro edital para ser lançado agora. Estou esperando você em 2025, viu? Vamos embora. E só para finalizar, eu queria compartilhar um momento assim que foi bem bacana para mim. Dentro, lógico, vários outros, né? A gente conheceu muita coisa de verdade. Como eu falei, você pode comprar o vale do transporte lá, você fica livre. Toronto é uma cidade muito fácil de andar, você consegue ir de metrô para tudo quanto é canto, sem dificuldade, sem passar aperto. Então, eu andava muito, nos horários vagos, saía, conhecia, ia na praia, ia no centro, ia no bairro chinês, ia em tudo quanto é lugar. E uma das coisas que mais me marcou, para você ver o nível de atenção que a assessoria tem, em maio foi meu aniversário, dia 9, e eu estava lá, né, tristonho, Verdade, sozinho. verdade. É mesmo, foi no Hyde Park até. E É coincidiu que a gente verdade. estava visitando o Hyde Park, acho que estava lá a floração das cerejeiras, né, Dani? A gente visitando aquele Sim, ambiente porque foi em bem bonito. abril, né? Primavera, lindíssimo o período de abril também. Isso, Sim. e de repente todo mundo lá e chega Dani com bolo e parabéns e tal. Então, depois que eu descobri que minha namorada aqui do Brasil entrou em contato com o Dani e organizaram uma festa surpresa, então foi bem Você ainda está com bacana. ela, Mauriberto? Tô com, Ainda está com ela, pelo menos, foi essa surpresa? tô com a bichinha ainda, não posso soltar ela não. Né? Então, só para vocês terem ideia do nível de atenção que vocês terão. Então, façam de tudo para ir. Né? Eu sei que é difícil, às vezes a gente tem que mudar a rotina por 30 dias, a gente tem a despesa financeira, mas não encarem como despesa, encarem como de fato um investimento. E quando voltar, compartilhem essa vivência com os colegas. O próprio Instituto, ele pede que vocês façam isso, né? Que a gente faça isso. Então, a gente apresenta e muda muita coisa, principalmente na nossa vida pessoal, né? A experiência é incrível. É isso, Dani. Obrigada, muito obrigada, Mariberto, por sua participação. Foi bom te rever, saber, né, que isso, porque realmente é um divisor de águas, né, para muitas pessoas. É verdade. Você viveu uma experiência dessa numa cidade como Toronto, né, e continuando, né, nessa perspectiva. A nossa agência fica em Toronto, né? Então, assim, acho que isso dá uma tranquilidade muito grande, como o Adalberto falou, como o Mauriberto, desculpa, falou. De você chegar e ter uma pessoa te recebendo, um brasileiro te recebendo, você sendo encaminhado para a casa de família, né, da família que você vai ficar, já tendo esse contato, porque é uma tranquilidade. Muitos servidores ficam apreensivos, né, quando chegam aqui. Ai, como é que vai ser? Meu nível de inglês é muito baixo, eu não vou conseguir falar, eu vou me perder. Então, assim, a gente tem essa dedicação, né, de receber o servidor,
e o servidor se sentir à vontade nos primeiros momentos. Ele vai sair da zona de conforto, não tem jeito, porque ele vai estar numa cidade, né, multicultural, com pessoas do mundo inteiro, que todos têm uma língua comum, que é o inglês, mas cada um fala a sua língua. Você passa num cantinho assim, você vê um grego falando, depois você está ouvindo um árabe falando, e aquela mistura também religiosa, étnica, enfim, é assim, Toronto, eu acho que no mundo é uma das mais multiculturais, né? Que a gente pode encontrar, porque são mais de 70 países representados. Nas salas de aula, da mesma forma, né? Você tem essa mistura, né, ali dentro. Então, é desafiador, é muito desafiador. E nós, a Toronto First Steps, temos essa, só para, né, para estar, né, legitimando isso, nós temos essa parceria com os institutos federais. Hoje nós temos com 20 dos 41, temos com 21 institutos federais, já parceria, né, formada, que começou através do Instituto Federal da Paraíba. Por isso que eu coloquei Mauribete para falar primeiro, porque foi o primeiro instituto que abraçou essa proposta de também customizar programas para os institutos federais e para os servidores. A gente começou com um programa com inglês, né, nessa proposta de imersão linguística, cultural, e hoje a gente já tem outros elementos que a gente também inclui nas nossas programações, que vocês vão ver um pouquinho mais à frente. Então, o CONIF já esteve aqui, vocês vão ver algumas pessoas que fizeram parte, né, do edital do CONIF, que já estiveram aqui também, das 5 regiões, que participaram e que tiveram também o seu próprio olhar sobre a experiência, né? E a escola que nós temos parceria é a escola ALSC, né? Education Group, que é uma escola que fica bem no centro de Toronto. É uma escola que é muito bem reconhecida aqui. Ela fica próxima dos maiores pontos turísticos da cidade, e também de muitas atividades que os professores fazem em pontos históricos. Então, assim, você saiu do metrô, você já está de frente com o prédio da escola. A escola tem um cuidado de sempre estar misturando os alunos na sala de aula. Então, quando o servidor vem aqui, ele não vai ficar com os colegas do instituto na sala, né? Ele vai estar misturado ali com pessoas de outras nacionalidades, falando o inglês, que a proposta é imergir, né, se jogar mesmo, né, na língua e na cultura canadense. E depois do Instituto Federal da Paraíba, a gente teve uma representação muito forte, né, massiva do Instituto Federal de São Paulo. A gente teve 2 editais em 2019, antes da pandemia, que foi uma em junho, que foi no verão, e a outra no outono, né? Então, vieram quase 60 servidores do Instituto Federal de São Paulo. Eu vou passar um vídeo para vocês, a experiência de servidor naquele ano, né, que vai mostrar um pouquinho das dinâmicas, e depois ela vai falar um pouquinho sobre a escola LSI, para vocês, o que ela, as impressões dela da escola. Aproveitar que está carregando aqui o vídeo, lembrar a todos que, caso você tenha interesse em fazer inscrição nesse edital, ele está disponível logo na página inicial do nosso portal do IFPA. Então, ifpa.edu.br, você consegue visualizar o edital e todas as informações que nós estamos apresentando aqui, só que, logicamente, com as informações do edital em si. Então, pode tocar o vídeo. Oi, meu nome é Eliane Andrioli, eu trabalho no Instituto Federal do Estado de São Paulo, no campus de Bragança Paulista. Estou realmente tendo a oportunidade de aperfeiçoar meu inglês, uma vez que eu vim para cá para ajudá-los na coordenação do Instituto Federal, para ajudá-los nessa capacitação desse mês. Então, como é a primeira vez que a gente fez essa capacitação, essa vinda desses nossos 54 servidores aqui para Toronto, então realmente eu vim para ajudá-los e para tentar levar um retorno como coordenadora da assessoria internacional para o nosso reitor e para a assessoria internacional. Foram inúmeros benefícios, né? Tanto
a melhora do idioma para esses tanto servidores como professores, administrativos como professores, a oportunidade de estar inserida nesse multiculturalismo, principalmente nas salas de aula e no homestay, onde as pessoas, né, os nossos colegas estão em famílias ou canadenses ou, por exemplo, eu estou numa casa de uma sérvia, tem pessoas em casa de colombianos, então, onde a única língua que a gente tem que se comunicar realmente é a língua inglesa, e isso vai fazer com que a gente melhore cada vez mais o idioma inglês, que é o foco da nossa vinda aqui, e também, é óbvio, esse multiculturalismo, tanto na sala de aula como fora da sala de aula. O canadense ele é muito friendly, não só eles, mas eu acredito que policiais, eu participei do dia da parada dos meninos que ganharam o título do basquete, né? Então você percebe que está organizado, tem gente preocupada. Participei de alguns outros jazz festival, onde você percebe que tem policial em volta e que, na verdade, talvez nem precisasse daquele policial porque estava tudo muito organizado. Uma coisa que me surpreendeu bastante e eu achei interessantíssimo é a não autorização de segurar um copo de bebida alcoólica na rua. Inclusive nesse Jazz Festival tinha uma área específica onde se vendia bebida e era fechada, tá? Aberta, mas fechada ao mesmo tempo, então tinha umas grades para segurar o pessoal que estava lá dentro querendo ouvir o jazz e beber ao mesmo tempo. Então isso realmente achei bem interessante, não fazer mistura, na verdade, de quem bebe com quem não bebe e nem está influenciando criança e assim por diante. Um tempo curto, para quem já tem um pouco de conhecimento, melhora muito mais, mas eu acredito que a grande maioria deu uma melhorada. Eu sinto pelos colegas logo no início, estou apavorado, eu não sei falar nada, e você percebe que eles estão de algum jeito se virando para se comunicar de algum modo. Então realmente eu acho que isso é um grande crescimento individual para cada um de quem participou aqui. Foi excelente essa experiência com São Paulo, logo depois da Paraíba, porque era um instituto que a assessora ela queria muito que acontecesse. Ela tinha muitos anos que o Instituto Federal de São Paulo não tinha tido uma ação assim de internacionalização, né? Então ela estava com muitas expectativas e quando ela lançou o edital, ela ficou surpresa com o número de inscritos, porque ela tinha lançado 60 vagas e foram mais de 200 inscrições naquele período, né? Também no outro contexto, né? O dólar estava mais baixo, bem mais baixo do que hoje, né? Foi antes da pandemia, então assim veio um número bastante expressivo, né? Como foram 54, os outros 6 que teriam que ter vindo tiveram problemas próximos à viagem, mas na verdade de São Paulo foram mais de 60 que trouxeram alguns, né, parentes, que é possível também o servidor trazer o cônjuge, trazer um filho também, né, para viver essa experiência. E logo depois, no outono, tivemos um grupo do IFPE, né, de Pernambuco e São Paulo, que também tiveram uma experiência muito boa com a escola, a LSI, gostaram demais, porque isso é uma preocupação também minha como professora e também como brasileira de estar oferecendo algo para meus colegas brasileiros, uma escola de qualidade, né? Uma escola que, porque professor sempre avalia outro professor, né? Quem faz parte dos institutos federais tem uma referência de qualidade, então ele também espera isso, né, quando ele sai. Então, a gente tem essa positividade em relação aos professores da estrutura da escola, e quem vai falar um pouquinho sobre isso é Mara, do Instituto Federal de São Paulo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mara, sou do Instituto Federal de São Paulo. Eu estive já em 2 imersões, uma em Toronto e uma em Montreal. Eu vou falar da experiência na escola das duas. Eu estive, né, quando eu fui a primeira vez, eu era coordenadora do curso de Engenharia Civil lá de Votuporanga. Então, vou contar para vocês sobre a estrutura da escola. Muito organizado, muito limpo. O pessoal que fica na informação, que te dá o suporte, uma educação com uma paciência muito boa. Te dá todas as informações, onde você pode comer, a estrutura da escola.
tem micro-ondas. Por quê? O nosso grupinho, a gente comia nos restaurantes lá perto. Já tinha um pessoal que... Eu vou mostrar meu rosto para vocês, tá? Oi. Ó, já tinha um pessoal que trazia marmitinha da homestay. E tinha micro-ondas, eles esquentavam. E a sala de aula, uma organização muito bem distribuída. A gente fazia grupos na sala com todas os alunos da China, da Tailândia, da Turquia, da Europa, de tudo quanto é lugar, gente. Foi muito interessante. O meu professor era o Fred, um professor maravilhoso. Eu aprendi muito, muito, muito. A técnica que eles têm é muito interessante. Eu tinha aula na parte da manhã com o Fred e à tarde com o Steve. E fazia tarefa na própria escola, porque tem toda uma estrutura, é muito gostoso. E a escola de Toronto fica fica bem no centro comercial, perto de museu, logo próximo do bairro Chino. Então a gente passeava, terminava todos os deveres, a gente saía. E lá na própria escola fica um balcão com todos os atrativos, o que você pode fazer. E o pessoal da recepção ali, né, que fica cada hora eu fiz amizade com todos. Eles te dão dica, ó, vai tal dia não paga o ingresso, vai tal dia fazer isso, fazer aquilo. Nós fizemos tudo. Então, o suporte da escola é incrível. Os professores são todos muito qualificados. O material é perfeito. Inclusive, eu trouxe o material para o Brasil e na minha escola aqui, de São José do Rio Preto, que é onde eu resido, os professores falaram, nossa, mas que material ótimo, porque eles deram livros, livros dois livros, um livro de teoria, né, vamos colocar assim, e um livro de tarefas. Então, a gente tinha que estudar bastante, e não é assim uma coisa de qualquer jeito, sabe? É muito bem organizado. Então, você tem a parte teórica, você tem prova, você tem avaliação oral, é muito legal. E o professor Fred, ele levava a gente na Casa Loma, ele levava a gente em alguns locais e dava aula, até no shopping ele nos levou e dava aula. A gente fazia entrevista com o pessoal do shopping, sabe? Em inglês, tudo em inglês. Olha, gente, é muito boa a escola. Inclusive, eu fui em 2019, antes da pandemia. Era outono. Gente, o Canadá no outono é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. É aquele negócio de cinema mesmo, Halloween. Eu fui na festa do Halloween. Tava um pouquinho frio, assim, mas nada de matar a gente. Eu fiz amizade com vários alunos da escola, que eu tenho contato até hoje. 2 da China, 1 do Japão, a da Turquia, tem 3 da Turquia, e tem um que está morando em Toronto, que é da Tailândia, o Jack. Então, é uma coisa assim para a vida toda. Eu adorei muito. Depois, passou a pandemia, teve um edital bilíngue para Montreal. Aí eu fui para Montreal. Montreal é lindo, maravilhoso. A estrutura da escola é maravilhosa. Nós temos um suporte da Dani, né? Da First Step, dentro da escola. Uma brasileira que fala com a gente. Mas uma coisa, você não pode ficar conversando em português nas dependências da escola. Isso é muito bom, porque você é advertido. Então, você só pode falar em inglês.
É claro que você vai para o banheiro, você vai falar português com a tua amiga ali, né? Mas se passar uma pessoa da escola, você é divertido. Do francês foi muito bom também. Pessoal, olha, mas eu vou falar. Em Montreal, foi logo depois da pandemia, então nós tivemos alguns probleminhas, mas nada que não foi solucionado. Foi muito bem solucionado. Material muito bom. Também tive duas professoras, a da manhã, tipo a parte teórica, né? E à tarde a parte de exercícios. Inclusive, eu tenho amizade com a Tafia, uma francesa, que até hoje a gente conversa. Então, é uma coisa muito amistosa. Em Montreal, eu fui no verão. Então, tinha programação todos os dias. Tinha show de jazz, tinha circos, tinha... Nossa, foi assim, muito interessante. E eu fiz todas as viagens culturais, né? Que, que a escola oferecia, nós fizemos todas. Tem umas que não são pagas, né? Que são oferecidas, são... E tem outras que você paga. Então, eu paguei. Inclusive, nós alugamos um carro e fomos ver as baleias em Montreal. 5 horas de viagem. Tudo isso foi uma pessoa lá da informação da frente da escola, o Armando, que falou: olha, agora é época das baleias irem para Tadoussac. Aí nós fomos. Eu fui com a Bia, que era uma intercambista de São Paulo, mas não do Instituto, de uma outra escola. Então, assim, essa interação que a gente tem é muito boa. E Montreal, eu super indico para todo mundo. É lindo, maravilhoso. Montreal é lindo. E a escola tem uma estrutura muito boa, muito boa. Em Montreal tinha um negócio de café, que você podia ir lá e fazer o seu café. Muito legal. E perto de tudo, sabe? Você descia, tinha onde comer, e multicultural. Então, você comia comida chinesa, comida tailandesa, comida continental, vários tipos de comida. Então, a gente saía para se divertir. Eu super recomendo. E agora, pela terceira vez, eu sou de São Paulo, eu estou indo para Toronto agora em setembro. Dia 6 de setembro já estarei em Toronto novamente. Então, para vocês verem como eu amei. E agora eu estou pleiteando com a Daniele o próximo ano, Vancouver. Um beijo para vocês. Espero que tenha. Se alguém tiver alguma dúvida, pode passar meu e-mail, meu contato, que eu tiro. Gente, eu amei muito. Fui nas universidades, em Montreal, em Toronto. É muito legal. E o pessoal é muito receptivo. Não tem aquilo de discriminação. Todo mundo é muito amável. Eu amei muito, tanto que eu estou indo pela terceira vez. Só não fui o ano passado porque eu estava fazendo pós-doc fora. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Qualquer Mara. dúvida pode perguntar. Eu que agradeço, Mara. Obrigada. Mara, realmente, eu tenho outro servidor também que veio a terceira vez agora. Ele está indo embora agora de São Paulo também. Ele e Mara estão assim, ó, competindo quem vem mais vezes, né? Para a experiência, porque realmente é uma experiência muito rica. E, assim, o aprendizado da língua inglesa, ela tem que ser algo constante, porque senão você perde. Uma vez que você volta, você acaba perdendo um pouco desse contato, né? Porque no Brasil todo mundo só fala português, você não tem ambientes para estar praticando. Então, o servidor que consegue essa liberação e pode vir, né, todo ano, é bom porque ele está se renovando e está usando a língua, está praticando a língua. E a gente está aí com a proposta para Vancouver, viu, Mara? Não se preocupe não, que a gente vai aí lançar para os institutos federais. Quem quiser vir para Vancouver, vem em maio. É um período muito bom, assim, não está frio, já está um período gostoso de primavera, verão. E também, assim, por ser baixa estação, as passagens vão estar mais em conta. Então, maio a gente vai lançar para os institutos como um todo um grande grupo
para Vancouver. Mas o que Mara falou, gente, é verdade, porque eu dei aula aqui em outras escolas de inglês, e a LSE foi a que eu realmente me propus a representar. Porque, por conta dessas questões que Mara falou, a questão da localização, a estrutura, a questão da qualidade dos professores, a exigência que eles tinham comigo, eles têm com os professores, né? É lógico que vai ter aquele professor que você vai se identificar mais do que o outro, né? Sempre tem. E quando também tem alguma questão com algum professor que o aluno não se adaptou, ou o servidor pontuou alguma coisa realmente relevante daquele professor, a gente conversa com a direção da escola, com a diretoria acadêmica. Então, a gente tem sempre esse relacionamento, a TFS com a escola LSI, a gente tem esse relacionamento estreito, né, de estar conversando, de estar passando feedback, porque a gente quer oferecer algo de qualidade para todos. Então, a LSI realmente é uma escola que eu aprecio e eu acredito que vocês vão gostar muito de estarem ali na sala de aula com seus colegas, né, vivenciando essa experiência. Então, sobre os programas de forma geral que nós temos, o programa que o Pará vai estar participando e que também os que estão aqui participaram é esse full time, né? Esse programa full time morning, que ele acontece de 8h30, né, até a 1 da tarde. Depois eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que a gente distribui aí a carga horária, sempre com abordagem comunicativa. Então, o propósito principal, Desculpa, eu apertei aqui sem querer, gente. Então, com a abordagem comunicativa, né, que é o foco, geralmente, o foco é você falar inglês do máximo possível, através de debates, discussões, né? Então, a escola, né, trabalha muito com isso. E aí tem essa questão dos sotaques diferentes e você, né, aguçar o seu ouvido para entender um ao outro. As aulas são de 8h30 às 11h15, aí tem um intervalo, né? Esse primeiro período de 8h30 às 11h15 são as aulas que abordam todas as habilidades, né? Que é o ouvir, o falar, o escrever, o falar, o ouvir, o escrever, e qual é o outro que está faltando? Enfim, desculpa. Listening, speaking, reading and writing. Isso, leitura, desculpa, aí é leitura. Então, as 4 habilidades vocês vão estar usando, né? Na primeira parte da livros didáticos, que podem ser tanto em PDF, quanto eles podem ser digital. A escola hoje já tem essa possibilidade. Você pode escolher, eu quero que seja digitalizado. Eu quero físico, né? Eu sou uma pessoa que gosta de papel, gosto do livro ali comigo, então vocês recebem. E aí, depois desse intervalo de almoço, de 11h15 às 11h45, vocês vão ter a aula letiva. O que seria essa aula letiva? É uma disciplina específica que vai ser trabalhada, né, na sua sala de aula, nesse horário. Então, pode ser tanto de conversação, como pode ser, por exemplo, só de listening, ou pode ser de reading, ou pode ser... Depende do nível. Quanto maior o seu nível de inglês, mais possibilidades de curso você vai ter. Quando os alunos têm nível básico, geralmente eles se limitam ao grammar, né, que você vai ter a gramática, você vai ter a conversação, ou você vai ter o listening, né, o trabalho de listening skills, que é de audição, de você estar ouvindo e fazendo atividades que vão trabalhar mais a sua parte de compreensão, né, auditiva, no caso, né? Mas, se você tem um nível mais intermediário avançado, vão ter outros programas, outros cursos que você vai poder fazer, que é a específica, que vai das 11h45 à 1 da tarde. E depois desse momento de sala de aula, porque é muito importante você estar em sala de aula, aprendendo a parte da estrutura da língua, tirando as dúvidas com os professores. Os professores são super amigáveis, abertos, eles já estão acostumados a lidar com pessoas do mundo todo, né? Por isso que Mara até comentou, eles são muito carinhosos e tal, porque eles já são trabalhados, eles já trabalham com professores isso. O país já tem a visão de ser um país acolhedor, o governo já
já trabalha isso com seus cidadãos. Realmente é um país novo que precisa de imigrantes, que quer imigrantes aqui, né? Que é aberto à diversidade, é aberto ao diferente, é aberto, assim, acolhe as diferenças, digamos assim. Então, isso também é trabalhado na sala de aula, e os professores também, eles lidam com todos, né? Aproveitando cada cultura de uma forma respeitosa, não existe essa questão de desrespeito, nem piadinhas, nem nada em relação ao brasileiro, em relação... A gente brinca muito, né? Mas na sala de aula, o professor, os alunos, eles têm um respeito muito grande um com a cultura do outro, e eu acho que isso é muito importante, porque às vezes, né, o servidor que chega de fora, às vezes nunca saiu do país, às vezes nunca saiu da sua cidade, pode ter um choque cultural, né, ao chegar aqui, mas os professores lidam muito bem com isso. Então, na sala de aula, é essa oportunidade, e depois existem as atividades culturais e acadêmicas, né, que nós promovemos alguns, e outros a escola LSI já tem o seu calendário de atividades culturais. Então, o servidor, quando ele termina as aulas, ele vai ter mais um intervalozinho de 1 hora e meia, que ele pode almoçar, ele pode ligar para alguém, ele pode sair ali às redondezas da escola, porque a partir das 2h30 a escola já vai começar a ter uma atividade cultural, como Mara falou, que o professor Fred foi com eles na Casa Loma, que é tipo um museu, um castelo lindíssimo. Então, existem as atividades agendadas. Então, o que a Toronto First Steps faz? A gente mistura as programações, a gente faz um calendário que seja interessante para o servidor, que ele tanto aproveite as atividades que a escola proporciona, mas a gente coloca as nossas também, que a gente, conhecendo o perfil do servidor, a gente vai buscar os lugares de interesse deles, tá? Esse grupo do CONIF que veio, eles aproveitaram bastante, né, a experiência. Eles, na verdade, vieram com o intuito de representarem, né, os institutos federais, o CONIF, falando dessa experiência aqui no Canadá. E aí, essa parte de atividades culturais, eu vou passar para a Suelen. A Suelen vai estar falando um pouquinho sobre como foram essas atividades após a aula. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Suelen, eu sou do Instituto Federal do Acre e sou técnica, assistente de administração aqui. Em relação às atividades culturais, existe uma diversidade imensa quando a gente fala da cidade de Toronto. Na verdade, quando a gente fala do Canadá, porque como é um país que é multicultural, ele recebe vários turistas, várias populações e culturas diferentes, então a gente consegue realmente mergulhar e fazer essa imersão quando a gente considera a diversidade cultural. E a própria escola, ela já fornece esse calendário de atividades. Todo mês, vocês conseguem, quando chegam na escola, vocês têm um calendário. Até trouxe um folder aqui. Eles colocam os dias o mês inteiro com quais atividades eles têm disponíveis. E aí essas atividades, elas vão variar desde clube de conversação, que depois de você ter tido as suas aulas dentro da sala, vão para um café e começam a conversar ali efetivamente, né? Estimular esse diálogo, até para que a gente também saia só daquela realidade dos alunos que estão estudando com a gente. Tem atividades práticas, do yourself, que são os tie-dye, atividades culturais realmente, visita em karaokê, aula de cozinha. Então, assim, é uma diversidade realmente nessas atividades. Para além disso, existem 2 agências que estão na escola também, que são agências que eles chamam de agências de turismo, no sentido de viabilizar essas atividades paralelas que vocês têm interesse. Então, por exemplo, se vocês querem ir para a parte francesa do Canadá, que tem atividades culturais nesse sentido, eles estarão lá disponibilizando os valores, de que maneira que acontecem essas atividades. Se vocês também querem ir para o circo, né? O Circo de Soleil, que é um circo do Canadá. Então, eles disponibilizam também justamente para que vocês tenham esse contato. E assim como a própria escola fornece, eles também têm um calendário das atividades, conforme o mês que vocês estão lá. Então, a nossa turma, que era a turma do CONIF, quando chegou, pôde, assim, também visualizar
as flores, né, a cherry blossom, que é um período do ano efetivamente que tem. Então, assim, quando a gente saiu já era uma outra realidade, os parques já estavam totalmente diferentes de quando a gente chegou. Então, são atividades que, dependendo do ano que você está, elas vão ter um cenário e uma visualização única para quem foi naquele determinado período. E é muito importante quando a gente pensa nessas atividades culturais, porque muitas vezes a gente pensa que é visitar as universidades que tem ali, estão disponíveis, e a própria Toronto First Step providencia para que a gente tenha uma agenda direcionada aos nossos interesses, ao que a gente faz no nosso instituto ou a nossa profissão efetivamente. Mas, para além disso, a gente também pode conhecer através da alimentação. A gente pode ter, tem muitos lugares lá, a exemplo do St. Lawrence, que é um mercado muito conhecido em Toronto, e também uma rua que eu gostei muito, que é a Kensington Street, que nessa rua ela permite que você visite e conheça a culinária de determinados países. Então, assim, era muito recorrente na hora do almoço, desse intervalo pós-almoço, a gente ir lá num restaurante mexicano ou no restaurante coreano. Então, assim, são várias, e a partir disso você também consegue conhecer a cultura. Porque ali você tem, muitas vezes, as pessoas falando no idioma que são próprios do país da qual eles são, a cultura sendo mostrada através dos pratos, dos temperos. A gente tem, às vezes, muito esse primeiro choque inicial, principalmente, eu acho que para os brasileiros, porque a gente tem um alto consumo de carne, né? Pelo menos o norte tem um alto consumo de carne e de peixes. Então, às vezes, quando a gente chega em alguns outros lugares, a gente fica, e aí, como é que vai ser a alimentação? Esse vai ser a minha principal dificuldade quando eu chegar, né? Eu não sei o que eles tomam no café da manhã, o que eles almoçam. Então, isso a gente tem que levar sempre em consideração, porque como é um país multicultural, está aberta a possibilidade de conhecer outras culturas. Porque é uma maneira de você, estando em uma cidade específica, conhecer várias ao redor do mundo. Então, você tem realmente essa possibilidade. Em várias faixas de preços, então você realmente pode optar ali por ter uma variação conforme o que cabe no seu orçamento. Então, assim, tem muita disponibilidade realmente. E essas atividades culturais, elas agregam bastante. Porque, é claro, a gente está no intuito de fazer essa imersão na cultura inglesa, mas a imersão, ela também se dá através da cultura, e principalmente pela cultura. Porque é a partir disso que você vai entender o idioma, você vai entender as expressões, você vai realmente viver enquanto um nativo. Então, essas possibilidades, elas contemplam e otimizam a experiência que a gente tem. Então, se for pensar hoje, realmente Toronto é uma das melhores cidades que proporciona isso, justamente porque ela tem essa diversidade. Enquanto estivemos lá, pudemos participar de um festival asiático, de um festival indiano, e aí existem as apresentações, é colocada a culinária, você pode conversar com as pessoas locais e entender, enfim, sobre a arte, sobre a cultura, sobre a música, principalmente sobre a comida. Eu sempre vou lembrar do festival indiano, eu questionando, porque a gente sabe que tem essa questão do spice, né, que é o apimentado na comida indiana, e aí a gente questionando para a mulher, essa comida é muito apimentada? E ela falou, não, é tranquilo, pode comer. E aí quando eu comi, estava muito apimentada. E ela perguntou, né, tá muito apimentado para você? Eu falei, demais, porque assim, é uma questão cultural, efetivamente. Às vezes a gente acha que não é tanto, mas é um contraponto realmente para outra alimentação. E é muito legal essa parte de troca cultural, e eu acho que é o grande diferencial, porque o intercâmbio, de uma maneira geral, ela permitiu isso, a gente ter essa troca, ter um momento de sala de aula, que você já tem um intercâmbio com as outras culturas, porque as pessoas que estudam com a gente são de diferentes nacionalidades. Então, a gente pode falar o que é o Brasil, conhecer um pouco sobre o que é o Japão, a Coreia do Sul. Então, tem realmente, assim, essa diversidade, e essas atividades culturais, elas complementam. Então, a agenda do dia, a gente tem muitas atividades, muitas possibilidades. Eu acho interessante até que vai de encontro ao que a Dani falou no início, de que é interessante muitas vezes a gente já fazer um planejamento prévio, mas também se deixar surpreender pela cidade, porque a gente tem ali os conhecimentos, é claro, vocês vão ter pontos fixos
quando pensa em Canadá, Toronto, sempre vai ser falado a CN Tower. Não à toa é o símbolo da própria Toronto First Step. Mas a gente também tem ali, muitas vezes, encontra, olha, eu estava andando nas ruas, encontrei um canto muito interessante. Então, essa troca, realmente deixar se perder pela cidade, já que o transporte público funciona de maneira excelente, nos permite ter essa atividade cultural e voltar, né, a gente ter aquele capital cultural realmente. Sim, Suelen, eu gostei muito dessa fala, porque isso é uma realidade. Inclusive, quando você está no grupo do Acre, você sabe que o pessoal já fez uma lista de coisas para ver. Eu fico assim, gente, eles estão achando que vão conseguir para todas essas coisas que eles estão colocando. Porque como né, Laís, também você sabe, o pessoal ficou com o tempo mais livre. Então, eu até falei com eles, gente, é o primeiro grupo que já tem uma lista assim, de uns 50 lugares que eles já pesquisaram, porque realmente o fato de eles estarem em greve, eles conseguiram fazer uma pesquisa e estão planejando. Mas quando eu falo dessa pesquisa prévia, é no sentido mais acadêmico, viu, Suelen? No sentido assim, porque tem alguns que chegam assim, por exemplo, Dani, eu sou bibliotecária e eu gostaria de saber alguma coisa. Se a pessoa, pelo menos, já tiver uma ideia do que ela gostaria da área de pesquisa dela, da área mais profissional, como ela atua nos institutos federais, eu consigo agendar antes, por exemplo, uma conversa com um professor, um pesquisador, entendeu? Porque, como Miguel vai falar depois, Miguel, por ser músico e trabalhar nessa área no Instituto, na área de educação em música, o que é que ele fez? Ele já buscou as escolas de música de Toronto para ir, quais são as escolas. Então, isso é bom que ele também já tenha esse interesse pessoal e pesquisar. Mas em termos de atividade, realmente, como o Suelen falou, não há tempo que dê para ver tudo, né, Suelen? Não mesmo, porque são muitas atividades. E aí, conforme tiver na estação, você tem outras atividades. Então, toda aquela vez que você for à cidade, você vai ter uma experiência única e individualizada. E aí depende, né, nesse sentido, realmente. Eu me senti contemplada pela Toronto, porque desde o início, quando a gente passou as nossas formações, o que a gente fazia dentro do Instituto, o direcionamento dessas atividades também contemplou as nossas atividades aqui no Instituto. Então, além da gente ter esse conhecimento, a gente pode trazer um feedback para a nossa instituição. Eu acho que isso é importante. A gente tem esse crescimento pessoal enquanto intercâmbio, mas a gente também pode agregar no nosso lado profissional, na nossa instituição, né, que permite essa liberação para que a gente participe dessas atividades. Então, é um feedback muito importante que a gente pode trazer para a nossa instituição depois. Uma realidade, uma troca com os próprios outros colegas que estão participando. E é isso. Obrigada, Suelen. Muito obrigada, viu, pela sua participação. E com certeza, agrega muito essas atividades extras, porque você coloca em prática o estudo da língua ali, né? Porque você tem que se comunicar com todo mundo em inglês, você vai ler, né, materiais, né, que estão ali, toda a sinalização dos lugares, você vai ler em inglês e você vai começar a associar com algo que você aprendeu dentro de sala de aula. Então, isso é muito rico, porque língua não está dissociada de cultura, não tem jeito, não tem como você aprender o português sem conhecer a cultura brasileira ou a cultura portuguesa, né? Então, se uma aprender português, e por mais que eles são portugueses aqui do Canadá, o contexto não me ajuda a ele visualizar a riqueza da língua e a cultura que está ali dentro daquela língua, né? Que faz parte daquela língua. Então ele precisa ir para o Brasil para conhecer, para falar com o jeito brasileiro, ou o jeito carioca, ou o jeito paulista, ou o jeito ver, conseguir ouvir tantos sotaques, né, tantos Brasis dentro do Brasil. Se optou por um português europeu, vai para Portugal, conhece a cultura, como é que eles vivem, porque eles falam daquela forma, naquele momento, naquele lugar. Então, isso é de uma riqueza incrível, né? Você aprender a língua dentro do contexto. E aí, além das atividades que a Suelen colocou que a escola tem, ela mostrou o calendário ali, também que eles já têm preparado, a gente encaixa outras programações que são mais de interesse do servidor. E uma delas é o Job Shadowing, que a gente também coloca aqui, a gente também chama de visitas técnico-científicas, que Miguel vai falar um pouquinho e eu vou apresentar para vocês também. Antes de Miguel falar, deixa eu apresentar para vocês terem uma ideia mais ou menos do que a gente está... Isso. As atividades culturais previstas que a gente tem, né? A torre, né? O CN Tower,
que é muito conhecida aqui. Tem o museu, né, o Royal Ontario Museum, que é o maior museu aqui de Ontário, né, da província de Ontário. O Casa Loma, que é lindíssimo. Mara comentou sobre essa visita. É um castelo que virou uma galeria de arte, né? Muito interessante, todo mundo vai visitar. Tem casamentos feitos naquele local, porque era de uma família, né, milionária no Canadá, né, que faliu, e aí o governo tomou o castelo, e hoje é um patrimônio, né, vamos dizer assim, histórico, né, para a nossa cidade. Tem a possibilidade de ciência, para quem é da área mais de saúde, né, que gosta da área mais das ciências, o zoológico, tem um passeio de barco, a viagem para Niagara Falls e Niagara on the Lake, que é também, né, são viagens maravilhosas. A gente vai ter um servidor que vai falar sobre isso também. E outras atividades. Eu não sei se a Suelen chegou a fazer as viagens, você podia falar um pouquinho das viagens, já que a gente vai passar para o próximo tópico. Perfeito. Eu realizei as duas principais, né, que é o French Canada, que é a visita para Ottawa, que é a capital do Canadá, Quebec e Montreal. E comparando, tem um contraponto importante em relação ao que a gente vivenciou em Toronto, que principalmente Quebec e Montreal, o foco deles é na língua francesa, até por conta da colonização e tudo mais. Então, é muito comum, na maior parte dos estabelecimentos, eles falarem unicamente francês, né? Então, você chega na cidade, você já tem uma diferenciação. As placas, principalmente de trânsito, elas não têm mais stop, elas vão ter o arrêt, que é o francês, né? Então, realmente a gente possibilita até mais uma vez, numa mesma viagem, ter uma experiência completamente diferente, distinta. E aí são outros costumes, a própria arquitetura é diferente. Então, é muito importante a gente ter também essa possibilidade. E aí, assim, o nosso grupo em particular, eu acho que ele estava muito na perspectiva de, já que estamos aqui, não sabemos quando iremos voltar, vamos participar do máximo de atividades possíveis. E essa viagem é uma viagem muito almejada, principalmente porque você vai conhecer a capital, né? Muitas pessoas acham que é Toronto, a capital do Canadá, mas não é. Então, a gente percebe, vai lá na capital, percebe a influência da cultura inglesa, porque o Canadá é um país que não tem um sistema presidencial, então ele está ali diretamente ligado com a cultura inglesa. Então, quando a gente chega, muitas vezes tem estátua do Winston Churchill, e aí as pessoas ficam, mas por quê? Na cédula também a gente tem a Elizabeth II. Então, assim, já tem um outro contato, a gente conhece e identifica, né? Muitas pessoas acabam não associando. Então, é interessante esse contraponto realmente. E aí, como eu falei, a arquitetura ela é diferenciada. Quando a gente esteve em Montreal, em Quebec, era muito comum a gente encontrar aqueles cafés muito parecidos com os que tem na França. O croissant, né, tão famoso croissant ali, é muito presente nessa culinária. Alimentação, efetivamente. Mais uma vez, existe um prato típico que é conhecido um pouco como junk food, mas é um prato bem característico também, que é o poutine, que dizem que o principal mesmo é o de Montreal, então a gente tem essa oportunidade ali de provar e identificar realmente as diferenças. Quando a gente participa dessas atividades, nós somos guiados, então existe um guia lá falando sobre as curiosidades da cidade, de por que os nomes são esses nomes, qual é o significado deles. Não sei se vocês perceberam, mas eles têm muita alusão aos povos indígenas, a pronúncia, e é justamente por isso, porque eles caracterizam e dão o significado na língua indígena, que são as matrizes, né, de construção de todos os países, e principalmente o Canadá também. Então, é muito interessante essa possibilidade, vale a pena demais. São 3 dias ou 4 dias, a depender de qual pacote vocês escolhem. Então, essas atividades, elas acabam aumentando ainda mais o nosso capital cultural, possibilitando esse conhecimento. O Niagara Falls também é muito interessante, a gente também consegue sair de Toronto, né, a partir de Toronto, para participar dessa atividade. Niagara Falls são as principais quedas do Canadá, assim como a gente tem aqui em Foz do Iguaçu. Então, mais uma vez, você tem ali essa troca, essa perspectiva cultural e diferenciada. Quando a gente estava em Niagara Falls, inclusive, a gente percebeu que tem uma rua que vai passar
ou já passou a caminhada da tocha olímpica. Então, lá tem uma placa identificando, olha, por aqui vai passar, né, a tocha olímpica das Olimpíadas. Então, assim, é muito importante você ter esse contato, porque às vezes a gente pensa, tudo bem, no Toronto já tem muita coisa para fazer, e tem mesmo. Se você passar 24 horas andando em Toronto, você ainda não consegue ver tudo que você precisa para dizer assim, eu conheci realmente. Então, quando você vai para essas duas outras possibilidades, é interessante porque você conhece mais as culturas. A gente descobriu que tem muita catedral de Notre Dame, né? Porque eu tinha a referência de que a gente só tinha uma, a principal. Então, mas principalmente por conta dessa influência, estão ali as características. Quando eu visitei a capital, eu achei muito interessante, justamente porque tem os prédios que nos lembram a arquitetura da Inglaterra, efetivamente, né? Ali dos povos da Inglaterra. Então, é muito legal, realmente, essa cultura e essa troca. Mais uma vez, aperfeiçoando essa nossa atividade cultural ali e possibilitando que a gente tenha mais o contato, identifique qual é a alimentação também, ter esse contato com o francês, que foi bem legal e é bem difícil, mas justamente é isso. O inglês, ele não se aprende ali só no momento que você está na sala, né? O próprio contato e as pessoas estão muito... eu me senti muito acolhida, principalmente pelas pessoas, porque às vezes a gente chega num país que é muito diferente da língua materna que a gente fala e fica, eu não vou conseguir me comunicar. E as pessoas, eu senti no Canadá, de uma maneira geral, que elas estavam muito abertas a nos ouvir, a fazer com que a gente fosse entendido, não ter aquela pressa de falar tudo corretamente, na sentença verbal correta, justamente porque o importante para eles é a gente ter essa troca, a gente conseguir almejar o diálogo, né? Então, é um canto realmente que eu considero ideal para que a gente faça essa imersão no inglês, porque é muito receptivo, a gente não precisa ali ter aquela pressão de ficar falando perfeitamente como um nativo, porque nós não somos, né? Então, realmente é muito importante ter essa troca e essas atividades você vai fazendo essa adesão. Com certeza, obrigada. Temos fotos das atividades que oferece e que já estão inclusas no pacote. O French Canada, que é a experiência que eu quis muito que o Suelen falasse a respeito, é uma das viagens que a gente tem como opcional, né? A pessoa opta se quer ou não, né, ir, mas eu sempre recomendo participar porque é um outro Canadá, é outra cultura dentro, né, do Canadá e não é muito longe, né? É corrido, mas dá, entendeu? Para você conhecer um pouco dessa cultura. Então, vocês têm o CN Tower, Niagara Falls, pode passar nos slides, né? Que são as atividades culturais que a gente, né, tem desenvolvido. E as visitas técnico-científicas, né? Que as visitas técnico-científicas são aquelas que são mais acadêmicas, que são mais voltadas para o servidor e que tem um estudo dirigido, digamos assim, que não são atividades contemplativas, né? São atividades realmente que a gente tem como objetivo fazer o servidor enxergar de alguma forma uma contribuição naquele lugar para o Instituto Federal. Então, a gente leva os servidores para as bibliotecas públicas de Toronto, que tem uma outra concepção do que a gente tem de biblioteca no Brasil. As bibliotecas públicas aqui, elas são voltadas para a comunidade, né? Para aquela comunidade onde ela está. Então, se aquela comunidade tem muitos chineses, eles vão ter aulas de mandarim ali dentro, eles vão ter algo voltado para aquela comunidade. Eles oferecem diferentes cursos, programas, né? Tem espaços específicos para pessoas que têm algum tipo de deficiência física. Então, assim, é um universo lá dentro. Tem as duas principais que nós vamos levar vocês também, que é a Reference Library, que está na foto, tem a North York Library Center também,
que são duas grandes bibliotecas aqui, que oferecem uma série de atividades, de programações, de cursos e de acervo que vocês podem ter acesso enquanto estão aqui e quando retornarem ao Brasil também. Vocês, não sei, depois o pessoal fala se eles estão conseguindo acessar do Brasil, mas existe essa possibilidade também desse acesso. E Miguel vai falar um pouquinho do job shadowing, que está dentro das visitas técnicas científicas, que é quando nós colocamos esse servidor nesses espaços de trabalho. Então, aí, por exemplo, eu, que é o pessoal que é do Instituto Federal de Santa Catarina, que eram engenheiros e arquitetos que queriam muito conhecer a construção seco, né? Assim como o pessoal que fez o job shadowing de química, né? Que teve essa visita técnica no laboratório de química na Universidade de Toronto, que era no Triângulo Mineiro, no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que a gente também proporciona isso para eles. E eu queria que o Miguel falasse um pouquinho aí dessa experiência, porque ele é do Instituto Federal de Santa Catarina, ele veio em setembro do ano passado e pode falar um pouquinho com a gente sobre a experiência das visitas técnico-científicas. Obrigado, Dani. Então, eu sou professor do Instituto Federal de Santa Catarina, Miguel, e no nosso edital foi ofertado, né, o Job Shadowing. O Job Shadowing é uma oportunidade de você acompanhar um profissional no seu dia a dia, né? Então, você vai conhecer as técnicas, os procedimentos, né? Então, tinham vários eixos temáticos, né? E no meu caso, foi o eixo temático Educação e Desenvolvimento Social. Então, no meu caso, a gente acompanhou um professor lá da Universidade de Toronto, né? Algumas aulas desse professor. Ele era um professor bastante comunicativo, bastante aberto, né? E foi uma experiência fantástica. Conhecemos os procedimentos dele. Era uma turma a turma dele era uma turma de pós-graduação, era de escrita científica, né? Bem interessante, né? Ele é autor de vários livros, então foi uma experiência muito rica. Mas haviam outros eixos temáticos também, teve de gestão, que na escola ILSC, né? E Greystone College. E teve uma experiência bem legal que o pessoal gostou muito, né? Que ocorreu com servidores de engenharia e arquitetura. Eles conheceram, como já adiantou a Daniele, né? O processo de construção a seco. Então, eles foram em loco, né? Teve até essa experiência, né? Com a construção civil em Richmond Hill. Foi com uma empresa de carpintaria, que a Daniele tinha contato, né? Então, foi articulado, então foi eu dou os parabéns também para a equipe da Daniele, que conseguiu articular, que nem eu imagino que não seja fácil conseguir articular esses contatos, né, para trazer os professores, assim, para ter essa experiência. Foi bem, bem legal. Agora, reiterando uma sugestão que a Daniele fez, assim, cada professor tem os seus interesses pessoais, linhas de pesquisa, né? Então, é muito recomendável que o professor até se adiante e procure fazer contatos antes da viagem, né? Para áreas de interesse, né? Eu, por exemplo, teve contatos que eu não consegui fazer porque eu procurei a pessoa muito em cima da hora e aí não houve disponibilidade naquele momento, mas é bastante recomendável fazer esse contato. Só fazendo uma correção, a área de música, eu sou músico amador, assim, mas não, na verdade, eu sou engenheiro mecânico, trabalho no departamento de mecânica, mas eu gosto muito, né? Sempre tem atividades culturais lá no Instituto, eu sempre participo, sempre que é possível, né? Olha, tem tanta coisa para falar sobre Toronto, então a gente tem que se limitar aqui, né? Não sei se você tem algum ponto, Dani, que você acha interessante, ou a Laísa, enfim. Não, era da sua experiência mesmo, Miguel, da sua experiência, que eu sei que você circulou bastante pela cidade, sua experiência nos lugares que você transitou, como foi que isso, de certa forma, fazendo para o retorno, né? Complementando a questão da música, né? Lá na Universidade de Toronto tem uma faculdade de música
que é muito conhecida, né? E há muitos eventos que são gratuitos, oferecidos pela universidade. E eu, como sou músico amador, me senti em casa também, né? Eu participava dos eventos, conversava com as pessoas, né? Então, é um ambiente bem legal. Eu participei também, eu até trouxe aqui, eu trouxe uma camiseta, essa camiseta aqui, Every Child Matters, é do Orange Church Day, que é um dia da verdade e reconciliação, né? É um dia de memória, né? Que existe lá no Canadá, devido às residential schools. É uma história que eu recomendo que vocês procurem, né? Saber. Então, eles têm uma comissão de verdade e reconciliação de alguns erros cometidos no passado, que eles não deixaram por baixo do tapete, né? E esse dia há vários eventos também. Então, e a gente participou. E eu ganhei uma camiseta, né? Eu trago até hoje, sim. Enfim, nem sei por onde. Se eu for falar todas as experiências aqui, isso aqui vai longe, gente. Então, mas eu Vai deixo... longe mesmo. Mas obrigada, Miguel, por sua participação. E é muito bom ver o olhar de pessoas de diferentes regiões, né, tendo esse mesmo ponto em comum, né, de reconhecer, né, os benefícios que um intercâmbio desse pode trazer para o servidor, né? A gente dentro dessas etapas todas, depois que a gente prepara, isso é importante comentar, Laís, os servidores do Pará, depois que eles forem selecionados, a gente vai dar toda uma orientação para eles. A gente começa um grupo no WhatsApp que a gente vai conversando e orientando até a vinda para cá, todo tipo de instrução. Então, uma vez que esse grupo é formado, a gente já envia o formulário de inscrição, como tem mas a gente envia a gente faz uma solicitação na nossa plataforma, que vai para o link, gera um link, né, para o servidor, que é o teste de nivelamento. Então, a escola envia um e-mail diretamente para o servidor, para ele fazer esse teste de nivelamento, para saber que nível ele vai ficar. Não existe reprovação, aprovação em relação assim, não é um teste para reprovar, é um teste só para nivelar, para ele ficar na sala adequada ao nível dele. Então, tem servidor que fala, será que eu vou... É uma coisa interessante de se falar e deles ouvirem. Se você pode ter um nível 0 de inglês, você pode fazer intercâmbio. É claro que a pessoa que tem um nível mais alto de inglês, né, o mais avançado, ela vai aproveitar mais algumas atividades, porque ela vai ter um nível de compreensão maior. Mas essa capacitação, essa parceria da TFS com os institutos federais, né, da escola, é para promover, né, o desenvolvimento da língua. Né? Não é o intuito de testar o seu inglês, é de você desenvolver aqui e você dar continuidade, né, futuramente aos seus estudos também dentro da língua. Então, os servidores vão fazer o teste de nivelamento, depois vão receber a carta de aceitação da escola, que seria a carta de matrícula, né, comprovando que ele está matriculado, que ele foi aceito pela escola para fazer o curso. E a partir daí a gente ajuda nos trâmites de visto. Para quem não tem o visto americano, tem que fazer o visto canadense. Nós oferecemos esse serviço, né, à parte. Para quem tem o visto americano, é tirar o ETA, né, que é justamente essa autorização eletrônica, que o servidor precisa fazer, é muito rápido, custam $7 canadenses para você fazer. No caso quem tem passaporte europeu, faz o ESTA, que é um outro link que a gente também fornece para aqueles que têm um passaporte europeu, que é muito parecido com o procedimento do ETA, que é uma autorização também para entrar aqui no Canadá. E uma vez que o grupo esteja pronto, preparado para chegar, como agora a gente está recebendo 1000 mensagens do grupo do Acre, que estão todos no meio da viagem para chegar aqui, né? Vão chegar aqui amanhã, amanhã de madrugada, né? Que eles já chegam. Nesta madrugada, né, de sexta para sábado, eles estão chegando, estão super animados, postando as fotos no aeroporto, postando as fotos né, de todo o passo a passo deles até chegar aqui. Nós recebemos no aeroporto com motoristas brasileiros que vão levar nas casas de acomodação, né, que são as homestays, que a gente vai falar agora. Homestay é casa de família canadense. Essa foi uma forma que nós encontramos
Isso eu falo para todo mundo que está participando da live, tanto o pessoal do Pará que está vindo, para os outros que também venham a ter acesso, né, a isso, que é o próximo slide, que é o homestay, que é justamente essa experiência de viver com a família canadense durante o período do curso. Então, dentro dessas casas de família, nós temos o cuidado de selecionar as casas de acordo com o perfil. Então, o servidor vai receber um formulário, que ele vai responder algumas perguntas pessoais, vão falar sobre alimentação, se tem alguma restrição, se tem alguma preferência. A gente tenta encaixar da melhor forma possível, não é 100%, né? Mas a gente tenta, assim, que o servidor se aproxime da melhor forma possível com a família que ele está. Se o servidor não gosta de um cachorro, a gente não vai botar na família que tem cachorro. Se o servidor fala, Daniela, eu não queria criança na casa, porque me dispersa muito no meu processo e tal, a gente não coloca na família que tem criança. Então, a gente busca algumas peculiaridades do servidor para que a convivência seja a mais harmoniosa possível. Então, as casas de família geralmente são mais distantes da escola, são de 50 minutos, mais ou menos, 1 hora de distância da escola, porque a cidade de Toronto é imensa. Então, a escola fica numa área muito comercial, uma área muito turística, enfim. Então, as casas ficam mais, né, distantes. Nós oferecemos um quarto tem um banheiro compartilhado com a família, mas tem o quarto privado, que você vai ter sua cama, vai ter uma mesa para você colocar seu computador, você vai ter uma closet, né, um armário para colocar as roupas, você vai poder fazer refeições junto com a família. O nosso pacote geralmente são 2 refeições, porque como a maioria, todos, né, vão estar na escola durante o horário de almoço, a gente deixa que essa alimentação fique por conta do servidor. Mas o café da manhã e o jantar, as famílias oferecem. Tem alguns pacotes que tem 3, não é o caso do servidor, é mais para os alunos, né? Que vem geralmente com bolsa e tudo, que esses alunos, eles já vêm com esse pacote. Mas o servidor são 2 refeições. E a casa também oferece Wi-Fi, né? Assim que você chegar, você tem, né, direito ao Wi-Fi. E também a lavar as roupas, né? Que a gente chama de laundry, fazer a laundry, que é lavar a roupa, né? E secar as roupas num dia específico da semana. É uma vez por semana que esse servidor vai poder lavar suas roupas. A família já oferece toalha, já oferece os lençóis, tudo direitinho, né? Claro que o servidor vai ter que ter os seus objetos, seus produtos de higiene, desculpa, os seus produtos pessoais, né, de higienização. É que faltaram as palavras agora, mas, claro, os produtos pessoais que vocês usam, né, vocês vão providenciar. Mas a família, assim, lençóis, toalha, tudo isso providencia. E eles também vão estabelecer as regras da casa com vocês, os horários, entregam a chave, né, para vocês terem uma cópia da chave para vocês entrarem e saírem da casa. E tudo é muito conversado, é importante que o servidor converse, que o servidor procure entender a família, esteja aberto ao novo, aberto ao que a família oferecer de alimentação. A gente está acostumado, eu acho engraçado quando a assessora da Paraíba, né, Mônica, ela brinca muito assim, gente, quando vocês chegarem na casa, não fica esperando cuscuz, não fica esperando beiju, não fica esperando sua feijoada, porque vocês estão numa experiência diferente, completamente diferente, né? Então, vocês estarem abertos ao novo paladar, a um novo tempero, né? E se tem algo que vocês não agradam, né, de uma forma cortês, lógico, vocês falaram ali, não gosto de comida apimentada, não gosto de comida muito adocicada, não gosto, a quantidade está boa, isso tudo é negociável e conversado com a família. Então é muito importante que o servidor, principalmente que tem um nível mais básico de inglês, se tiver alguma questão com a família, nos procurar, que nós auxiliamos, nós conversamos, para que não haja nenhum tipo de animosidade, porque às vezes é questão mesmo da língua, né, um problema de falta de comunicação, ele falou algo, você entendeu diferente, e aí pode haver até um conflito por conta disso, mas na grande parte, assim, eu posso falar para vocês, 98% de sucesso com as homestays, com os servidores, né, que gostaram de estar com as famílias, que criaram amizade, que criaram afetuosidade com os familiares ali da casa,
E quem vai falar um pouco sobre essa convivência é André, do Instituto do Mato Grosso do Sul, né, direto do Centro-Oeste, igual a Marina aí, também do IF Goiano. Vai falar um pouquinho sobre a experiência dele da homestay. Bom dia, pessoal. Então, a Dani já me apresentou, né? Meu nome é André, sou do IFMS. Eu sou bem suspeito de falar de homestay porque eu amei a minha experiência. Eu sempre, diariamente, eu estava elogiando a família que me recebeu. De fato, eles estão acostumados a receber, como está escrito aí no slide, e a Dani já mencionou alguns pontos que eu tinha anotado para falar aqui. A gente tem que ir aberto mesmo, é uma cultura diferente. Eles comem outras comidas, eles comem feijão, só que o feijão é diferente do nosso, o tempero é diferente do nosso. Mas, assim, eu gostei demais da família que eu fiquei. Era uma mãe e uma filha, tinha cachorro e gato, e eu falei que eu gostava de pets, porque eu também tenho aqui em casa. E quando eu cheguei, elas já me passaram as regras da casa. Acho importante ir aberto, que a Dani falou, experimentar, né? Além disso, a cultura da família, né? A gente tem que experimentar qual é a cultura deles. Essa família que eu fiquei, eles tinham um background europeu, mas a filha, que já tinha 30 e poucos anos, já tinha nascido em Toronto. Então, eles são bem canadenses já, assim. Para mim foi muito bacana. Lógico que existem pontos positivos e pontos negativos, né? Como positivo, essa imersão cultural, experimentar o cotidiano dessa família, né? Canadense, os seus costumes, tradições. Elas ainda faziam umas comidas do país deles lá, que elas eram ucranianas. A prática do idioma, as duas falavam muito bem inglês, inclusive elas sempre se ofereciam a me ajudar nas tarefas, porque às vezes a gente tinha umas tarefinhas lá, não era só na escola, não. Tinha que ir para casa e estudar. Então, elas sempre estavam dispostas a ajudar na tarefa. Eu nunca precisei, no final das contas, mas elas sempre se dispuseram. Experiências locais também é bem interessante, porque às vezes eles costumam inserir os estudantes nas atividades deles, assim. Então, quando eu cheguei, elas perguntaram, o que você está planejando, não sei o quê, era um domingo, eu tinha o dia todo, ainda que eu cheguei bem cedo, e eu falei, eu quero ir no mercado, quero conhecer como que é um mercado canadense. E elas falaram, então vamos no mercado, pode ser depois do almoço, não sei o quê. Aí elas me levaram no mercado, me levaram em vários lugares, quando elas iam no final de semana, eu acabava indo com elas para conhecer, isso foi bem interessante. Eu acho que um aspecto que a gente também pode destacar é a economia, porque assim, o homestay é dos pacotes mais baratos que existem mesmo. Se a gente for procurar Airbnb, hotel ou uma casa que não seja casa de família, vai ser mais caro. Tem até uma experiência de um servidor aqui que está pesquisando para ir agora e ele, enfim, foi pesquisar e falou para mim, né, que ele achou bem mais caro se não fosse homestay. Como desafio, acho que é a adaptação, eles têm as regras deles, a rotina deles, e a gente tem que se adaptar, porque não é um hotel, né, é uma casa de família, eles não estão lá para nos servir. Então, a gente tem que chegar lá e se adaptar. Para mim, um desafio é o horário das refeições, porque eles jantam 6 horas da tarde. Que, inclusive, na época do ano que eu fui, a Suelen falou dessa diferença durante as estações aí, 8 horas da noite ainda era 8 horas do dia. Tinha dia que a gente se assustava e falava, nossa, mas era 8 horas da noite, a gente fala, mas 6 horas? Não, já são 8 horas. E a gente estava na rua ainda, batendo perna, conhecendo os lugares. Mas eu tive uma conversa com a família e eles, que elas faziam? Elas deixavam a comida na geladeira, eu chegava, me servia, esquentava no micro-ondas. Enfim, essa foi a família que eu fiquei. Tinha outras que deixavam um pratinho pronto, né, desse grupo que eu fui. No grupo que eu fui foi interessante que tá a Mari aqui e a Suelen. Então, a gente tá aqui, elas falando, a Suelen falando que a gente andou muito junto, eu lembrando das nossas experiências. Então, enfim, essa adaptação à rotina deles, ou então a gente arrumar uma forma de contornar, porque
6 horas da tarde eu nunca estava em casa, a gente estava batendo perna, conhecendo os lugares, os pontos turísticos e tudo mais. Né, Suelen? Aqui no Brasil eu dou 6 mil passos por dia, mais ou menos. Lá no Canadá, o dia que eu andei menos foi 16 mil passos. Então, a gente conseguiu aproveitar bastante. Algum desafio, normalmente para a gente não acontece isso por sermos adultos e tudo mais, mas também pode ter alguma questão de limitação social, né? Então, eu tô falando dos desafios da homestay, mas acho que isso mais para adolescente, porque tem horário para chegar em casa. Teve até uma experiência, foi você, Suelen, que o menino chegou bêbado um dia, que ele era mais novinho lá, então, assim, são alguns desafios, né? Não é o nosso caso, mas eu anotei aqui para mencionar. A Dani começou a falar também da questão da distância, e eu acho importante destacar, antes de passar para a questão do transporte, eu, quando vim embora, achei muito fofo da parte delas, que elas me deram vários brindes, eu ganhei chaveiro, eu ganhei bottom. Esse tirante aqui, ó, era o tirante que tinha na chave da casa que elas me deram, e eu amei que elas me deram um exatamente igual para eu trazer para o Brasil, que está escrito de um lado Toronto e do outro está escrito You Belong Here. Eu amei esse tirante aqui, que era o que eu usava lá com a chave da casa. Então, assim, de fato, foi muito legal. Assim, se vocês ficarem nas Christie, vocês vão amar a experiência, porque elas são maravilhosas. Em relação à questão do transporte, porque ficando a 50 minutos da escola, ou vai ser ônibus, ou vai ser metrô. Eu sugiro, como eu olhei o edital e vocês chegam no final do mês, aliás, no comecinho do mês, já comprar o Presto Card, que é o cartão que usa lá nas estações de metrô, nos ônibus, Street Card, e colocar o passe mensal. Acho que o Mauriberto falou alguma coisa de semanal, mas não tinha essa opção para gente lá, né, de semanal. É mensal. Desculpa, André, é porque na época de Mauriberto, como foi em 2018, tinha essa opção do semanal, você podia comprar mensal ou semanal. Hoje não existe mais o semanal. Legal. E aí eu recomendo que vocês já comprem o mensal, porque vai usar. Ainda não é só a ida. Às vezes, se fizer uma continha simples de vou só da escola, da casa para a escola, da escola. Não, gente, lá a gente anda um monte, vai para tudo quanto é lugar. As atividades da escola que a Suelen mostrou, às vezes é em algum parque, tem a visita da própria escola no St. Lawrence Market, que a Suelen mencionou. Então, a gente vai andar um monte lá para ir para os pontos turísticos que estão inclusos, que a Dani mostrou ali, como Sene Tower e tudo mais. Toda a gente usa o metrô. Então, e o legal é que, assim, vocês vão no começo do mês e daí já comprar, porque vale para o mês inteiro. O negócio, o mensal, ele começa no dia 1º e termina no último dia do mês. A gente foi dia 20, então teve que esperar uns diazinhos para a gente comprar um mensal. E aí não vai ser o caso de vocês, tá? Então, é uma recomendação que eu faço. Então, lá tem metrô, que tem 2 linhas principais, que elas têm um nome lá, que é a Young University e a Bloor Danforth, mas a gente chama de amarelo e verde, né? Porque cada uma tem uma cor, e assim que a gente identificava as linhas do metrô. Eu fiquei bem próximo de uma estação de metrô, a Suelen também, então a gente andava um pouquinho, pegava o metrô, e aí, como já foi dito, o metrô é na porta da escola. Se tiver chovendo, não dá nem tempo de molhar. Se correr rapidinho ali, que é bem pertinho mesmo, né? Então, esse transporte de metrô, ele é muito rápido, eficiente, né? Ainda mais para longas distâncias, tudo mais. Claro que pode ficar um pouquinho cheio nos horários de pico, e tem umas interrupções aí. Também tem ônibus para tudo quanto é lugar da cidade que a gente usava. Tem os elétricos, e era interessante os elétricos, que a gente sempre ficou, queria pegar um elétrico para ver como que era e tudo mais. E até demorou, assim, pelos trechos que a gente usava. E aí eu também recomendo que vocês usam o Google Maps, porque eles indicam tudo para onde ir, qual ônibus pegar, qual a distância da estação do ônibus. Lá nas estações tem um negócio que eu achei fantástico também, que é assim, mostra o tempo que o ônibus vai chegar. No metrô também tem isso.
E o negócio funciona de verdade. Não me pergunte como ele está sabendo que o ônibus vai chegar daqui 3 minutos, ou o metrô vai chegar daqui 3 minutos, mas está escrito lá e confia, porque o negócio funciona de verdade. Claro que daí, né, no elétrico e no ônibus tem a questão do trânsito, né? O que eu vi de ponto positivo nessa questão do transporte público de Toronto é a acessibilidade. Achei bem interessante isso. Eu trabalho com pessoa com deficiência aqui no instituto que eu trabalho, então isso me chamou a atenção, que lá tem... todos os lugares são acessíveis, tecnologia, então esses aplicativos e ferramentas online que eu citei, em forma ali de horário real mesmo, e as rotas também. E como ponto negativo, né, porque a gente tem que citar, eu acho que o preço das passagens é um pouquinho alto, a gente mencionou isso, e também teve uns dias de interrupção de serviço, um dia porque teve um alerta de incêndio, outro dia teve um problema mecânico, e aí isso afetou um pouquinho a nossa experiência, porque eu cheguei atrasado na escola, enfim. Mas a experiência foi maravilhosa, eu, assim, achei o sistema de transporte muito eficiente, e a casa de família também foi uma experiência muito boa, que eu não trocaria por um hotel ou um Airbnb, nem nada. Eu recomendo mesmo que fique em casa de família, justamente por causa dessa imersão cultural. Aí, para finalizar, como foi dito, a gente aprende na escola e tem que aplicar depois. E isso a gente aplica na conversa que a gente tem com a família, quando a gente tem os momentos de refeições e de interação. Nos momentos, a Suelen estava falando da experiência gastronômica, se a gente chegar num restaurante e pedir a comida lá usando qualquer tempo verbal, eles vão entender e vão trazer. Mas existe uma forma correta e um tempo verbal correto, lembra, Suelen? Que a gente falava, a gente aprendeu na escola hoje, então vamos usar aqui para a gente pedir a comida da forma correta, usando o tempo verbal correto. E aí, isso tudo a gente aplica na prática do dia a dia, o que a gente aprende na escola. Tá bom? Obrigado, gente. Até mais. Muito legal, André. E tem a questão do tip também. Você falou do restaurante, eu me lembrei logo do tip também, da gorjeta, porque aqui no Canadá é obrigatório. E no Brasil é opcional e muita gente não gosta, né? De dar. Ainda mais em dólar, hein, André? Ainda mais em dólar, você tem que dar o tip. Dói no coração, mas é uma coisa muito cultural, que é uma questão que isso aí, Laís, pode ficar tranquila. Qualquer instituto que for com a gente tem reuniões assim, frequentes com o grupo, já preparando para esses detalhes, né? Que eles vão ter que aprender para poder ter o menos choque cultural possível, né, aqui. E uma coisa que o André colocou também, só fechando o homestay, que eu não mencionei no começo, é que quando a gente fala de família canadense, a gente tem que entender que o canadense pode ser filipino, pode ser japonês, pode ser grego, pode ser turco, pode ser... Porque o Canadá tem essa característica, em Toronto, né, especialmente, que é essa multiculturalidade. Então, assim, o canadense não vai ser sempre aquele branco dos olhos verdes ou azuis, loiro, né? Mas vai ser, né, nenhum um indígena, né? Os donos da terra, como a gente chama aqui, mas vai ser fruto dessa mistura, desses imigrantes que vieram muitos anos atrás, e que estão aqui há mais de 30 anos, 40 anos, 50 anos, que estão aqui e já têm filhos, como o André falou, né? Os filhos da dona da casa já nasceram no Canadá, como os meus filhos nasceram aqui também. Aí você vê muito da marca canadense neles, né? E é legal, você vai ver uma marca canadense misturada com a marca da origem daquela família. Aí vai aprender duas culturas, né, André? Acaba que você aprende um pouco das duas culturas. Mas, pessoal, assim, a gente tem algumas fotos para apresentar. Vamos passando rapidinho, né, as fotos das experiências dos grupos que já vieram aqui. É uma experiência que traz muitos benefícios. A Mariana vai falar com vocês um pouco dos benefícios para o servidor. Ela é do Instituto Federal de Goiânia,
desculpa, Instituto Federal Goiano, porque tem dois, né? Tem o Instituto Federal de Goiás e tem o Instituto Federal Goiano. E a Mariana é do Instituto Federal Goiano, esteve conosco também com esse grupo do CONIF, representando, né, o Centro-Oeste, junto com o André. E ela vai falar um pouquinho também desses benefícios, que eu vou deixar até os benefícios aí para vocês darem uma lida, enquanto ela fala o que ela pode observar, né, dessa experiência para o grupo delas, para o grupo deles, né? Esse é o grupo do CONIF, né, que esteve aqui, que participou das atividades, e ela estava presente, André e Suelen, né, que fizeram parte. Exatamente. Olá, pessoal, eu sou a Mariana, do Instituto Federal Goiano, e eu tive a sorte aí de ter a oportunidade de participar desse intercâmbio, né, de ter conseguido a licença aí para capacitação, o afastamento, né, para essa capacitação em língua inglesa. E não é só uma capacitação em língua inglesa, é um momento de autoconhecimento e autodesenvolvimento também. E eu vou falar o porquê, né? Quando a gente está aqui no Brasil, que a gente tenta fazer a aprendizagem de língua inglesa, é um desafio a gente, pelo menos na vida adulta, não só aprimorar o inglês, como também ter aquela rotina de estudo, né? E estudar todo dia, tal. Então, assim, quando você tem essa oportunidade, né, de ficar, no meu caso foram 30 dias, por conta de estudar, ter esse objetivo, né, de estudar a língua inglesa, e ter essa imersão, a gente tem muitos ganhos, né, primeiro numa velocidade, coisas que às vezes você aprenderia em 6 meses, você aprende aí, por estar dentro dessa imersão em 1 semana. As aulas, elas são muito dinâmicas e muito práticas, consistentes, então você tem que fazer o uso mesmo dentro da sala de aula, embora que nós, aqui presente está a Suelen e o André, não necessariamente vai todo mundo para a mesma sala, a gente estava num grupo de CONIF, na verdade, em uma das minhas turmas eu tive o André, e fiz uma outra turma, que a escola lá, ela divide, né, por tipos de aula, então você tem aula de gramática, de comunicação, não sei se a gente falou disso aqui, né, hoje, aula de gramática, de comunicação, de listen, e então, às vezes você está num nível de comunicação, mas de grammar você está em outro, então, assim, os colegas também mudam, e essa dinâmica, ela permite, né, que a gente aproveite o máximo do nosso potencial dentro de sala de aula. E, então, assim, quando a gente vai, eu não tive a oportunidade de fazer intercâmbio na adolescência, né, então, assim, quando eu tive essa oportunidade na vida adulta, eu falei, nossa, eu quero, e aí a gente vai com muito mais preparo, mais responsabilidade, mais maturidade, até para aproveitar. Eu falei assim, olha, eu vou dormir o menos, o tempo necessário possível para eu poder aproveitar ao máximo, né, tanto em tempo de escola, como os pacotes culturais que a escola também oferecia, e outras coisas que a cidade de Toronto oferece, conforme os colegas já expuseram aqui. Então, eu acho que é uma experiência que traz muito aprendizado, mas a gente também tem que estar muito aberto e curioso para isso, né, e se permitir ali a experimentar, a vivenciar, a não ter medo, né, a se jogar mesmo. Então, vai ter momentos que realmente, às vezes a gente tem vergonha, né, de falar inglês com um colega aqui, mas lá não tem como você ter vergonha. Se você não falar, você não se comunica. E o canadense, ele Toronto em si é uma cidade que as pessoas estão muito abertas. Então, como tem gente de todo mundo, todo lugar do mundo, todas as pessoas passaram praticamente por essa experiência de estar lá, né, no momento sendo acolhido pelo pessoal. Então, as pessoas te acolhem, é uma prática cultural da cidade, e mesmo os nativos de lá, eles estão acostumados a conviver, que mais de 50% das pessoas que eles convivem diariamente são pessoas de outras nações, né? Então, essa parte cultural, ela é sensacional, eu fiz amizade com pessoas vietnamitas, chinês, turco, porto-riquenho, mexicano, argentino, chileno, japonês, já falei, coreano, chinês, né? Então, assim, tem muita gente de muito local do mundo,
Isso permite que você faça novas amizades. A parte das culinárias, a Suelen já destacou também. E só destacar a questão do homestay, eu queria destacar uma questão, assim, pelo menos da minha percepção, né? Quando eu falo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Eu me senti meio que naquela experiência de televisão, troca de família, né? Só que não trocando, né? O que eu sou aqui dentro dessa família? Porque você invade um lar, né? Você invade uma rotina. Então, você tem que ir com uma proposta de muito respeito também, de observar, de entender qual que é o comportamento que aquela família tem e pesquisar também quais são, o que é educado na perspectiva do canadense, porque, por exemplo, às vezes não é na nossa, né? A família que eu fiquei, eles tinham o hábito das culturas japonesas, embora eles eram descendentes de grego e italiano. Então, os sapatos, eles ficavam sempre na parte, tinha um local onde você deixava o sapato, você não entra na parte íntima da casa com o sapato que você vem da rua. Isso também tem a ver com a questão da neve e tal, enfim, mas é uma prática que eles fazem o ano todo. Então, você tem que entender o que é boa educação para aquela família, e a forma com que eles se organizar, em casa a Bruna, né, que me recebeu lá, que ela se organizava com as crianças dela. Quando eu fiz o teste, eu falei que eu quando eu fiz a entrevista, né, para ser recebida ou não pela família, eu coloquei que não tinha problema com crianças, muito pelo contrário, né, e cachorros também seriam bem-vindos. E aí na casa tinham dois meninos, e ela me ensinou muito sobre algumas coisas de agilidade, né, de como que ela fazia algumas práticas de lanche, a forma com que eu observei a rotina da família, o funcionamento da família, eu consegui trazer para a minha rotina algumas coisas. Então, são ganhos secundários que eu trouxe na minha bagagem, né? E, assim, o momento que você tem de chegar num país, estando sozinha também, eu desembarquei em Toronto sozinha, tive que, né, no caso, pegar uma condução, ir para casa. Eu cheguei num sábado à noite, no domingo, o que eu vou fazer no domingo, né? Então, eu já tive a livre escolha de escolher sozinho o que eu queria fazer. Então, isso é bom, né? Isso dá para a gente uma certa liberdade, e que às vezes aqui no Brasil, a gente está tão acostumado nossa, eu vou acompanhar, né, a agenda do meu filho, vou ver o que ele quer fazer, né, o marido chamou para fazer tal coisa, enfim, e aí naquele momento nossa, o que eu quero fazer? Então, eu acho que é um momento que você se conecta com a sua essência, não? O que eu gosto de fazer, o que eu quero experienciar. E Toronto foi incrível, porque realmente, igual todos falaram aqui, é uma cidade cosmopolita, e ela propicia, né, atividade 24 horas. E obrigada, Dani, por todo o suporte que você deu para a gente. Eu quero destacar aqui o suporte que a Dani dá para todos nós, né? Então, assim, todo momento que a gente teve em Toronto, independente da hora, se a gente tinha alguma dificuldade, alguma dúvida, ai, Dani, eu estou aqui, eu quero saber se pode isso ou não pode aquilo, qualquer dúvida de qualquer natureza, né, desde farmácia, médico, todas dúvidas sobre algum funcionamento, a gente questionava para a Dani, rapidamente ela respondia e dava todo esse suporte, que para a gente é bem importante, né, porque uma coisa é você tentar procurar no Google ali para tirar aquela dúvida, ou perguntar para alguém na língua inglesa, e será que a pessoa entendeu o que a gente está tentando perguntar? Então, a Dani, você tem uma carta na manga aí, que você pergunta na sua língua materna e tá tudo certo. É verdade, isso ajuda muito, né? De uma certa forma, o suporte quando alguém chega. Eu agradeço também vocês, porque não é um trabalho conjunto, né? O servidor, né, de também estar receptivo, né, a tudo que se é colocado, as regras das programações, as regras da escola, de estar aberto para o novo, e também nosso, de também dar o nosso melhor, de estar assessorando vocês da melhor forma possível, né, entendendo as necessidades de cada um. E agradeço muito a Laís também a oportunidade que nos está sendo dada, né,
para estar acompanhando vocês nessa jornada aí em novembro. O pessoal do Pará vindo agora. Vai ser muito bom, vai ser muito rico. É uma coisa que eu faço com muito amor, é muita alegria para mim, por ser da área de educação, estar promovendo isso, né? Estar desenvolvendo esses projetos junto com os institutos federais e, de uma certa forma, abençoando e contribuindo com os servidores para essa experiência. Muito obrigada, Daniele, a todos os que participaram, que realmente são testemunhos muito fortes, muito bons, porque muitas vezes a gente tem o interesse de fazer a viagem, mas as questões práticas que vocês vivenciaram e agora vocês compartilharam conosco são muito importantes. E até para a gente dar um pouco mais de espaço, né, para que vocês possam ter esse entendimento, né, nós colocamos a Coordenação de Relações Internacionais à disposição pelo e-mail também, caso vocês tenham alguma dúvida específica do edital, alguma coisa específica sobre o programa também, nós possamos esclarecer e deixar vocês mais dispostos e mais inspirados aí. Um dos principais motivos dessa live é justamente vocês ouvirem as pessoas que participaram de edições anteriores, apesar de serem de outras regiões do nosso Brasil, mas que são também servidores que, pela primeira vez ou que por outras vezes tiveram a oportunidade de um intercâmbio, e dar essa oportunidade para os nossos servidores no IFPA também tem sido um foco muito forte da nossa gestão. Então, eu vou agora apresentar para vocês um pouco sobre o nosso edital. Não vou me delongar muito, porque o nosso edital ele está disponível na internet, justamente como eu falei anteriormente, ele está disponível na página do IFPA. Então, basicamente, apresentar aqui para vocês a nossa página inicial do IFPA, o edital está logo aqui, então, logo bem facinho para vocês acessarem. Quando vocês clicam nesse edital, nesse link, vocês vão ver algumas informações básicas. Então, nós temos 19 vagas para técnicos e 19 para docentes, ou seja, nós temos aí um grupo de 38 pessoas do nosso instituto que poderão participar, e as inscrições vão até 22 de julho. E aqui vocês têm um pouco sobre a descrição do programa, vocês têm um link para vocês fazerem a inscrição, vocês vão encaminhar Laís, a documentação. Sim? é que estava falhando a sua comunicação. Ah, perdão, é o meu microfone que já está falhando um pouquinho, acredito eu. Então, nós temos aqui algumas informações e logo abaixo nós temos o edital. Então, o que eu acho interessante nós pontuarmos, que foi o que as meninas e os meninos que aqui compartilharam as experiências, é importante eu citar para vocês que está no nosso edital. O programa em si, ele está descrito aqui no edital justamente para que vocês conheçam a parte mais específica da área da comunicação, que o curso é oferecido. Nós temos que o período do curso vai ser de 4 de novembro até dia 29 de novembro, então, nesses dias vocês terão as aulas, vocês terão esse acompanhamento com a Daniele, vocês terão essas experiências acadêmicas e culturais também. E eu acho muito interessante a gente lembrar que alguns critérios são imprescindíveis para os servidores possam participar de uma forma completa desse intercâmbio. Então, primeiro, o servidor docente, técnico o servidor técnico ou docente pode participar desde que esteja em efetivo exercício no IFPA e ativo, não esteja no estágio probatório, que não esteja cumprindo nenhum tipo de sanção e que também tenha cópia do seu passaporte válido e que tenham também essa participação ativa e desejo de contribuir com o Instituto no seu retorno, porque assim como os colegas de outros institutos estiveram disponíveis para compartilhar conosco no IFPA a experiência deles, nós esperamos também que os nossos servidores que farão essa experiência possam retornar e também compartilhar conosco a experiência que eles vivenciaram lá. E um outro ponto interessante é vermos um pouco das responsabilidades, porque todas essas atividades citadas que a Toronto First Steps auxilia a ILS Education Group a executarem, elas são custeadas pelo próprio servidor. Nós temos no edital o quadro de pagamento, o quadro de valores, justamente para que vocês possam ter esse preparo.
Porém, o que a instituição disponibiliza para esses servidores é essa possibilidade do seu afastamento com ônus limitado. Então, vocês estarão em uma atividade de capacitação, como a Mariana bem citou, vocês estão em uma experiência cultural, né, e não somente para os docentes de línguas, né, do nosso instituto, mas também como a Mara, que é da área de... perdão, eu acho que ela é da área de exatas, o Miguel, que é da área da engenharia mecânica. Então, e temos servidores tais também, né, servidores técnico-administrativos que também, dentro das suas responsabilidades internas no Instituto, puderam fazer essa experiência. Então, mais uma vez, a nossa intenção de deixar disponível para os nossos servidores essa oportunidade. Então, é importantíssimo que tenham conhecimento do período que vai ser para a compra da passagem, também não ter um custo muito elevado, também verificar a questão junto com a Daniele e a agência sobre a parte da organização, do homestay, a parte em si do próprio pagamento que precisa ser feito, né, os prazos máximos para esses pagamentos e também, caso, em último caso mesmo, nós não esperamos que aconteça, mas se acontecer por um caso de desistência, também temos o procedimento aqui no edital descrito de como vocês podem executar. Temos também a parte desse teste de nivelamento que a própria ILS faz com os alunos, justamente para colocá-los num grupo, numa aula, que seja realmente tanto para aperfeiçoar, quanto também para manter o servidor naquele nível acima. Então, a gente tem essas atividades, a questão do visto, nós temos os períodos também, para que vocês tenham mais segurança na hora de fazer o planejamento de vocês para essa atividade. Então, da nossa parte, né, parte das relações internacionais do IFPA, nós temos essa oportunidade agora. Esperamos que os servidores que tenham esse interesse e que venham a participar também possam propagar essa informação e possam propagar essa oportunidade que é muito boa para o nosso aperfeiçoamento pessoal, acadêmico e também profissional. E venho nesse momento realmente agradecer, finalizar esse momento de conversa aqui, para nós termos esse momento de agradecimento aos nossos convidados, os que falaram anteriormente, os que estão aqui. Vocês continuam me ouvindo? Porque o meu microfone falhou. Tá, ele desligou aqui. Sim. Então, sim, eu agradeço muito, Daniele, pela disponibilidade, Suelen, Mariana, André, assim também como todos os que estiveram aqui conosco, o Mauriberto, o Miguel, a Mara, tem mais alguém que agora me fugiu um pouco. São tantas pessoas, ou tantas experiências que eu acabo me confundindo, mas foram pessoas maravilhosas que dispuseram desse tempo para poder compartilhar com a gente essa experiência. Então, agradeço mais uma vez. E a vocês que nos assistiram, espero também que até dia 22 nós possamos receber as inscrições de vocês e possamos ali desenvolver essa atividade de intercâmbio cultural e também de imersão no idioma inglês. Então, gente, muito obrigada pela audiência de vocês e desejo também sucesso cada um de vocês aqui presentes nas suas atividades. Então, obrigada, gente. Até mais. Obrigada, querida. Obrigada a todos. Espero parar aqui, ó, com força total. Perfeito.